Olá, eu sou Janaína Polidório, especialista em educação e também sou mãe do Arthur, que atualmente está com 11 anos e no 6º ano do ensino fundamental. Então, esse ano é um ano de mudança para você, né, Arthur? Uhum. O que aconteceu de diferente na escola? Primeiro período que eu mudei, né? Ele mudou de tarde para de manhã. As matérias aumentaram bastante. Mudou todos os professores, só ficou Agora ele tem várias matérias, né? No 6º ano tem essa adaptação para várias matérias, né? Então cada professor trabalha de um jeito diferente. A gente ainda não conhece direito o professor, porque o Arthur ele ia começar a fazer as provas exatamente quando aconteceu o recesso do coronavírus. E por isso que estamos aqui hoje, porque logicamente que o Arthur não vai poder ficar todos os dias no celular o dia inteiro, ou se não no tablet. Videogame ele não curte muito, né, Arthur? Depende do dia, assim, da vontade, mas geralmente ele tá nos aparelhos eletrônicos se a gente deixar, né? Mas como a gente sabe, esse período do coronavírus, ele é um período de... a gente está... É preventivo, né? Então a gente está fazendo um tipo de isolamento social, tá evitando aglomerações, sair de casa. Só vai assim no mercado ou fazer alguma coisa que precisa. Mas eu também trabalho em casa e isso é um agravante porque eu preciso cuidar da rotina do Arthur e do meu trabalho. Como muitas pessoas, vai acontecer com muitas pessoas no país, né? A gente não sabe por quanto tempo vai ficar em casa. E o Arthur, como eu falei, ele ia começar as provas dele essa semana exatamente, né? Hoje essa prova. Então hoje que é dia 18. Ia ser a primeira prova dele, que era a prova de redação, né? Mas nem porque a prova de redação não é que não tinha que estudar, viu, gente? Porque a redação no 6º ano já começa com ele tá estudando musicalidade de poema, né? Então tem toda uma estrutura para estudar. Com toda essa reviravolta, ele acabou não estudando ainda, porque ele foi só segunda-feira na escola e sem previsão para volta. A escola do Arthur, eles falaram que eles vão fazer algumas aulas online, né, videoaula na verdade. Ainda não começou, mas a gente achou adequado ele não ficar parado, porque ele tem algumas coisinhas para fazer. Antes de começar o vídeo, eu elenquei com ele aqui as tarefas e as provas que já temos o conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? Montar uma rotina diária para ele com um pouquinho de cada coisa. Então, um dia ele vai fazer a lição que ficou pendente. A gente vai estudar um pouquinho para as provas que já tem. Quando acabar as que já tem o conteúdo, a gente vai pegar os conteúdos que não tem ainda, que a gente já tem de redação, geografia, ciências e espanhol. E lembrando que, assim, vocês não sabem, lógico, mas a gente faz algumas aulas de espanhol em casa, porque é a primeira vez que ele tem espanhol na escola, né, Arthur? Então eu dou uma reforçada em casa, exatamente para ele não ter dificuldade lá na escola. Então, fora essas 4 provas que ele tem já anotado quais são os conteúdos que tem que estudar, a gente vai dar uma revisada nas outras, que são história. Na verdade, história eu vou ter alguma noção, vou explicar daqui a pouco por quê. Matemática e português gramática, né? Então a gente separou aqui as coisas, o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Para você, pai que está em casa com a criança, lógico que cada série tem uma coisa diferente. Eu não vou usar só o material aqui da escola, porque só ele é insuficiente para as coisas que a gente vai ter que fazer, eu vou ter que dar umas complementações. E para isso eu tenho a minha loja virtual. Se você tiver... se você quiser dar complementos para o seu filho também, você pode entrar no www.janainaspolidori.com.br. Se você tiver dúvida do conteúdo, a gente pode ajudar a escolher no nosso WhatsApp. E se você é mãe e professora, provavelmente você vai querer dar alguma coisa para o seu filho também, né? Né, Arthur? Arthur sabe bem, né? Que a gente gosta de dar complemento. Então aqui ele tem, por exemplo, isso daqui é uma lição de casa, de história, por isso que eu falei que eu tenho uma noção, explica aí, Arthur. A professora deu isso daqui e pediu o quê? Ela pediu isso aqui é tipo uma AT que tem na escola. AT é uma atividade, vale nota? Vale 2. Vale 2 pontos.
Daí ela mandou pra gente fazer pra casa, daí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer tudo de lápis primeiro, pra depois que a gente tiver certeza das respostas, a gente passa a caneta e pode entregar pra ela. Isso, então isso quer dizer o quê? A gente que é professor sabe, né? Se ela está pedindo esse AT aqui, quer dizer que o que está nesse AT provavelmente vai cair na prova de história. Então esse aqui já está me indicando o que eu posso fazer aqui para estudar para a PO dele. Além de todas essas coisas, a gente tem mais uma. O livro. Então ele tem esse livrinho de leitura aqui. Qual que é o nome do livro, Arthur? Vamos mostrar. O dia que a minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Ele é um livrinho simpático, ele não é difícil de ler, né? É uma leitura leve. E ele seria para o dia 27 de março. Isso significa que não vou conseguir entregar? Não vai conseguir fazer na escola, né? Assim, ele vai ser adiado, esse livro. E mesmo assim, o que a gente vai fazer? Por dia, eu vou dar um número de páginas para o Arthur ler. Você já leu até que página? 15 ou 16, alguma coisa assim. 15 ou 16. Começo de manhã, então ele já leu 16 páginas, que foi o comecinho, né? E daí eu vou aqui dar uma olhada no livro e vou determinar com ele um número de páginas para ele ler diariamente, para quando voltar às aulas ele já não ter esse dever mais. Além disso, eu vou fazer umas perguntinhas sobre o livro. E daí, se ficar bem bacana, eu prometo que, se eu fizer uma folhinha, alguma coisa assim, eu prometo que eu divulgo aqui no canal. Mas por que isso que eu estou contando para vocês é importante? Porque depois, na próxima parte do vídeo, eu vou explicar para vocês como que eu fiz a rotina do Arthur, para você entender como que você pode encaixar a rotina do seu filho no seu trabalho em casa, quem está em casa. Ou se você está em casa sem trabalhar, porque algumas pessoas foram liberadas do trabalho, né? Ou se você está à distância e seu filho está em casa, você pode delimitar uma rotina também para quem está ficando com ele, para ficar mais fácil de lidar com esse período, porque não são férias, lembrando. Mesmo que o lugar tenha dado férias, porque alguns municípios estão adiantando as férias, é um recesso forçado, na verdade, por causa da adaptação ao coronavírus. Além de tudo isso, a gente vai ler também alguns textinhos sobre o coronavírus, por exemplo, a necessidade do sabão. Você sabe por que precisa de sabão? Não. Então, na verdade o sabão, né, para o coronavírus, até onde eu sei, eu vou ver se é realmente isso. O vírus ele tem uma capinha de gordura e como o sabão ele retira a gordura, o que acontece? Ele consegue eliminar o vírus antes de chegar nas vias nasais. Então por isso que é importante o sabão ao lavar as mãos. Mas aí eu vou pegar um texto referente de uma fonte boa, porque a gente sabe que tem muita fake news na internet, né? E daí a gente vai dar uma estudadinha também. Então, além de todas essas lições, a gente tem ainda a instrução em relação ao coronavírus para conscientizar as crianças sobre algumas coisinhas básicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me aguarda próximo bloco, eu já conto da rotina. Beleza? Tchau! Bom, agora eu liberei o Arthur aqui do momento, vamos organizar a rotina. E daí eu peguei todas as anotações que eu tinha feito, que eu tinha mostrado para vocês. Vou até colocar mais pertinho. Mais pouquinho, né? E eu montei uma rotina que eu vou mostrar para vocês como que ficou. Bom, então a gente tem aqui, eu dividi em manhã, tarde e noite, ainda tá muito rústica a rotina, mas assim, para eu entender, por enquanto tá bom, porque é um experimento, talvez eu tenha que mudar esse horário. Mas de manhã eu marquei para ele fazer as lições que estão pendentes, isso daí vai mudar com o tempo. Deixei uma hora vaga e um tempinho para o treino de matemática. O que acontece? Ele tem aulas especiais de matemática, né? Ele vai começar a ter na escola, porque ele foi convidado para participar do treino da Olimpíada de Matemática. Então, a gente colocou um horário de treino matemático para ficar mais legal para quando ele voltar, tá tudo fresquinho ainda em relação à matemática na cabecinha dele. À tarde, eu coloquei bastante horário vago, como vocês estão vendo,
E eu coloquei uma leitura para PO, que é a prova. Então ele vai ler sobre os assuntos que os professores já separaram das provas. E esse horário da tarde eu não vou pegar ele para estudar. A gente vai estudar à noite, porque à noite é um horário que eu não trabalho para elaboração, que é quando eu faço isso de manhã. Então por isso de manhã eu coloquei as coisas que ele faz mais autonomamente, né, sem minha ajuda. E daí à noite ele vai ler um pedacinho daquele livro, né, que eu falei que ele tem que ler para a escola, que é esse aqui. E eu vou sentar para estudar com ele para PO. O que seria esse estudo da PO? Bom, o estudo da PO seria eu verificar a leitura que ele fez à tarde. Então eu vou perguntar quais partes que ele leu, eu vou predeterminar, né? Então, por exemplo, você vai ler sobre o povo Inca. Vamos supor que seja de história, que eu estou com o mapa mental dele aqui na frente dos Incas, daí eu lembrei dessa parte. Vamos então ver o que você lembra dos Incas. Então ele vai me contar, e daí baseado no que ele me contar, eu vou montar material para poder revisar ainda mais e ele aprender mais sobre essa parte que ele estudou. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de rotina de organização. É só uma ideia, claro que cada pessoa tem a sua forma própria de fazer, dependendo também do que o aluno está vendo na escola, qual é a fase dele, se é alfabetização, se não é. Mas o legal é sempre assim, deixar um horáriozinho para dar uma relembrada na escola, para não ficar assim sem nada mesmo, sabe? Porque pode ter um impacto ruim, dependendo do ponto em que a criança parou. Que nem o Arthur, ele parou em um ponto que ele teria as provas. Então imagine ele voltar sem nem ter pegado no caderno. Não dá, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o barulho, é que assim, tá apenas atividades aqui em volta, né? Eu tô filmando aqui num lugar nosso de estudo mesmo, para ficar bem prático. Se você curtiu o vídeo, dê um curta no vídeo, faça um comentário se você tem alguma dúvida, ou se você tem outra forma da criança estudar em casa ou de organizar a rotina. E até a próxima!